Bom dia, que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a todos e que sejamos cada um guardados junto dele em paz. Eu agradeço o convite para vir até aqui, é a primeira vez que venho a João Pessoa, já estive 2 vezes em Campina Grande a convite do Oscar, e é uma alegria poder vir para essa terra calorosa de pessoas e calorosa pelo clima. Para um mineiro que, quando estamos com 27 graus, estamos assim já pedindo ar-condicionado, chego aqui com 30 e alguma coisa, me senti assim bem calorosamente recebido. Mas é uma alegria poder estar aqui e olhar aquilo que o mineiro mais gosta, Haroldo bem sabe disso, o mar. Já que Minas não tem mar, então nós ficamos com os mares alheios. E aqui nessa parte mais oriental do Brasil, que eu vi escrito numa placa lá na praia, a gente vê o mar, né, com esses olhos de mineiro. O mineiro olhando o mar é uma criança olhando um doce, né, e a gente tem uma linguagem toda nossa para dizer nu. Que coisa bonita. Então é isso que eu disse quando cheguei ao hotel e abri a janela e vi aquele mar belíssimo e disse assim, nu. E aqui estamos, para conversar um pouco sobre reconhecer Deus. Reconhecer Deus em nós, reconhecer Deus nos outros. Quando falamos em Deus, Haroldo disse bem, nós falamos por especulação. Nós especulamos sobre Deus. E talvez seja a pergunta que mais nos toque. Talvez por isso Kardec a coloca como a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Ali ele não coloca nenhum artigo definido para fazer a pergunta. Ele só pergunta, que é Deus? E a resposta coloca um artigo definido. A resposta diz, Deus é a inteligência suprema do universo. A pergunta não tem artigo. O que é? Porque Deus não se reduz a artigo. Deus não pode ser definido. Então, pela nossa linguagem limitada, tirou-se o artigo da pergunta. Kardec bem tirou. Que é Deus? Mas os Espíritos disseram, Deus é a inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas, causa causal. Quando nos diz que é a inteligência, é porque é a inteligência. Não há outra nesse aspecto, nessa profundidade. Mas, quando dizem suprema, colocam uma ideia comparativa. Porque se é supremo, ou a inteligência é suprema, é porque há inteligências outras. Porque senão a resposta seria Deus é a inteligência única do universo. Mas a resposta foi Deus é a inteligência suprema do universo. Depois, quando olhamos a questão 23 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta também interessante. A pergunta vem com o artigo definido. O que é o Espírito? Com um detalhe. A palavra Espírito escrita com E minúsculo. O que é o Espírito? E eles respondem sem o artigo definido. Princípio inteligente do universo. Porque o Espírito pode ser concebido. E aí a pergunta dá um artigo definido, quer uma definição. Mas quando a resposta vem sem o artigo, quer dizer também que é amplo para poder entender. E respondem, princípio inteligente do universo. Povoam, melhor dizendo, dividem com o princípio material, tendo Deus como elemento central, o que Kardec chamou na questão 27 de princípios gerais do universo. E colocou-se a ideia princípio inteligente. Depois, na questão 76
do Livro dos Espíritos, pergunta-se aparentemente a mesma pergunta: que é o Espírito? O que é o Espírito? Na questão 76 pergunta-se: que definição pode se dar dos Espíritos? E ali a palavra Espírito está com E maiúsculo. E da questão número 1 até a questão 75, toda a palavra Espírito está com E minúsculo. A partir da questão 76, todas as palavras Espírito estão com E maiúsculo. Mostrando que, pelo menos graficamente, se evolui em 50 questões. De um E minúsculo para um E maiúsculo. Mas o que é esse E maiúsculo? A resposta: são os seres inteligentes da criação. Não é mais princípio inteligente do universo. Ali vem um artigo definido na resposta: são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora da matéria. Vejam a resposta. Quando olhamos a questão número 1 e olhamos a questão 76, qual palavra ou quais palavras se assemelham nas respostas? Deus é a inteligência suprema do universo. Os espíritos somos os seres inteligentes da criação, questão 76. Qual palavra ou quais palavras se assemelham? Inteligência. Inteligência suprema, quem são as inteligências supremadas? Os espíritos. E quem são os espíritos? Todos nós. Nós somos os espíritos. Nós somos os seres, vejam, seres, não mais princípio, individualização, somos os seres inteligentes da criação. Mas percebamos, na resposta para a aplicação em Deus, ou seja, o que é Deus, foi dito a inteligência. Inteligência nessa resposta é substantivo. Na questão 76, inteligente. Inteligente é o quê? Adjetivo. Deus é o substantivo. Deus não é adjetivo para nada. Deus é o substantivo para tudo. Deus não é bondoso, Deus é a bondade. Deus não é justo, Deus é a justiça. Porque Ele não é adjetivo, Ele é substantivo, Ele é a essência. Mas trazemos em nós essa essência como qualidade nossa. Por isso somos os seres inteligentes. O adjetivo deriva de um substantivo. Inteligente, característica da inteligência. Então nós trazemos em nós as características divinas. Nós temos em nós essa essência em adjetivo. Somos os seres inteligentes. E aí vamos ao versículo 27 do capítulo 1 do livro Gênesis do Velho Testamento. E o que temos lá? E Deus criou o homem. Homem e mulher os criou. À sua imagem os criou. À semelhança de Deus os criou. Vejam que interessante, nesse simbolismo, nós temos a questão 76 e a questão número 1. Porque quando diz a imagem e semelhança, óbvio, é simbólico. Mas um simbolismo que traz a realidade, porque de fato, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Pois trazemos íncito em nós, ou íncita em nós, a qualidade divina. Somos os seres inteligentes da criação. Inteligência, Deus, é a perfeição. Inteligentes em nós é a perfectibilidade. E o que é a perfectibilidade?
capacidade de se aperfeiçoar. Nós não somos seres perfeitos. Nós não somos seres imperfeitos. Nós somos seres perfectíveis. Porque nós nos aperfeiçoamos. E só aperfeiçoamos porque temos esse germe da perfeição, que é Deus. Porque trazemos em nós essa imagem e semelhança. Porque trazemos em nós o qualificativo inteligente que deriva da inteligência. Num processo metonímico, quando Haroldo diz do quadro Mona Lisa, numa forma metonímica, nós podemos olhar o quadro e, em vez de dizer, eu vi a Mona Lisa, eu posso dizer, eu vi Leonardo da Vinci. Porque a metonímia é uma figura de linguagem justamente para aplicar as substituições. Autor pela obra, eu posso dizer, eu li Machado de Assis, em vez de dizer que eu li qualquer um dos seus livros. Eu posso dizer, eu li José de Alencar, ninguém leu José de Alencar, mas ao ler a obra, pode dizer que leu o autor. Ao olhar então para o quadro da Mona Lisa, da Gioconda, eu posso dizer, eu vi Da Vinci. Porque o autor põe na sua obra a sua essência, a sua característica. É o que difere olhar um quadro de Da Vinci, olhar uma pintura de Michelangelo. Cada um tem os seus traços, ou seja, cada um tem a sua própria característica, que dá autenticidade à obra. Então, num processo metonímico, eu digo, vi Da Vinci, li José de Alencar, li Machado de Assis, mas também num processo metonímico, eu posso dizer, vi Deus. Quando olhamos o Salmo 82, versículo 6, temos lá, eu disse, vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Vejam o Salmo. Eu disse, vós sois deuses, vós sois os filhos do Altíssimo. Quando vamos ao capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo 24, nós temos ali Jesus fazendo uma pergunta às pessoas. O Salmo não diz, eu disse, vós sois deuses? Se foram chamados deuses aqueles que seguiam a lei, quanto mais a mim, porque estranhais então dizer-me filho de Deus? Esses sois deuses, com D minúsculo, é o processo metonímico. É a metonímia para dizer, somos obras que quando olhadas com os olhos treinados, que o Haroldo aqui disse, com os olhos que anos a fio treinaram, podem dizer, eu vi Deus. Eu vi Deus em cada pessoa. A prece de Cáritas, vocês conhecem? Como é que ela se encerra? Eu vou dar um tempinho para chegar no fim, porque ela é decorada, né? Como que ela se encerra? Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Vejam, fazei de nossas almas um espelho. Quem é o espelho? Quem são os espelhos? Nós. Fazei de nossas almas um espelho, nós, no qual refletirá a vossa divina imagem. Qual imagem é refletida nesses espelhos? A imagem de Deus. Vejam a prece de Cáritas. Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina
imagem. Em outras palavras, quando olhamos as pessoas, espelhos que são, deveríamos ver refletida qual imagem? De Deus. Mas por que não vemos? Por que não reconhecemos Deus em nós, nas pessoas? Porque há um treino para interpretar a pintura. Há um treino para interpretar a obra. E para ver Deus, nós temos que galgar alguns degraus. Porque ver Deus está no 6º degrau das chamadas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros, com perdão do Celestino, avante os puros, porque verão a Deus. Mas para chegar a ver a Deus, temos 5 degraus que antecedem. Porque se olharmos a estrutura desse sermão, ele é em degraus. Degraus de virtudes. 7. E depois mais 2 de perseguições. 9 estruturas. Que está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vejam, primeiro degrau, bem-aventurados os humildes, podemos assim dizer. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, como traduziu Bertold Roden. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro degrau a darmos acesso seria então a humildade. A humildade não é a maior das virtudes, é a mais necessária, porque ela é a primeira. Sem ela não se tem virtude alguma, porque quaisquer virtudes sem a humildade são vaidosas. São vistas como elementos de vaidade e não como virtudes. E é preciso então galgar esse primeiro espaço da humildade, que não entraremos pelo tempo no detalhe de humildade, que não é sinônimo de subserviência, que não é sinônimo de desleixo, porque tem gente que diz assim, eu sou muito humilde, mal limpo a roupa, isso é falta de higiene, não é humildade. Ah, eu sou muito humilde, eu não gosto muito de ser visto, isso é timidez, não é humildade. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, disse o Cristo. Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, eu sou, disse o Cristo. Por que me chamais bom? Bom só há um Deus que está no céu, disse o Cristo. Então a humildade é reconhecer o lugar que ocupa, não ir além, mas não ficar aquém. Então o primeiro degrau. E logo em seguida diz o texto, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O aspecto do choro pós-humildade, porque para entender o choro, para entender o sofrimento, é preciso ter a resignação. Em outras palavras, bem-aventurados os resignados, porque não são os acomodados, não são os que gostam de sofrer, são os que sofrem com gosto, que é diferente. Gostar de sofrer e sofrer com gosto. Gostar de sofrer é esse processo autocomiserativo. Tenho dó de mim mesmo, tenho pena de mim mesmo. Sinto-me a vítima do mundo. Faço de Deus o algoz, porque digo, Senhor, mas por que o Senhor faz isso comigo? Em outras palavras, por que o Senhor não faz isso com os outros? O sofrer com gosto é entender que tudo tem causa e que tudo gera efeito, toda causa gera efeito, e que se sofro é um efeito cuja causa eu preciso buscar e saná-la para que o efeito mude. Mas para isso precisa ter
Humildade. Porque se não tem a humildade, não se entende o elemento, o efeito chamado sofrimento. Por isso é o segundo degrau: sofrer sem humildade, lamenta-se, questiona-se, nega, vitimiza-se. Então por isso é o segundo degrau. Humilde, entende o sofrimento. Terceiro degrau: bem-aventurados os pacíficos, mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Pacíficos. Vejamos que a sétima bem-aventurança é bem-aventurados pacificadores. E a terceira é bem-aventurados pacíficos. Muito semelhante. Mas ser pacífico é diferente de ser pacificador. Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é devolver com o bem. Não tem como ser pacificador sem antes ser pacífico, porque ninguém dá o que não tem. Como transmitir paz se não há trago? Então ela está lá na terceira bem-aventurança, para que eu possa exercê-la lá na sétima depois. E só é manso e pacífico aquele que é resignado, aquele que é humilde. Galga-se a humildade, galga-se a resignação, chega-se a mansuetude. E uma vez humilde, resignado, manso, pacífico, o senso de justiça, o quarto degrau. Bem-aventurados que têm sede e fome por justiça, da justiça, porque serão saciados. Um ser que clama pela justiça sem ser manso e pacífico, sem ser resignado, sem ser humilde, não é justo, é justiceiro. E a justiça, Deus não é justiceira, tampouco parcimoniosa, ela é na justa medida. E é preciso então entendermos que humilde, resignado e pacífico tem-se a justiça, porque senão tem-se a raiva, tem-se o senso de vingança. Quarto degrau. Uma vez sendo justo, pacífico, resignado, humilde, bem-aventurados os misericordiosos. O sentimento da compaixão em um coração que é justo, em um coração que é pacífico, manso, em um coração que é resignado, em um coração que é humilde. Porque senão essa misericórdia sem esses degraus seria, na nossa linguagem comum, o bonzinho, o interesseiro. Condoo-me com esses porque preciso desses, não condoo-me com os demais. Misericórdia não no sentido de dó, não no sentido de pena, mas compaixão, compadecimento, padecer junto, alteridade, Jaime, empatia. Isso está lá no misericordioso. A íntima compaixão exaltada pelo Cristo na parábola do samaritano, do bom samaritano, assim traduzido. Mas vejam, é o quinto degrau. Para sermos misericordiosos, precisamos ser humildes, resignados, mansos, pacíficos e justos. E aí sim, humilde, resignado, pacífico, justo, misericordioso, a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Por que então não vemos Deus nas pessoas? Porque mal galgamos o primeiro degrau. Temos lances de humildade, mas na maior parte das vezes não somos tão humildes assim. Quando nos interessa, somos. Quando não nos interessa, não somos. Então veja como entender, reconhecer Deus nas pessoas, no outro, no próximo e mesmo em mim.
se eu não carrego as virtudes necessárias para tanto? Aí temos o sentido que nos falta. Mas quando olhamos a questão número 11 do Livro dos Espíritos, em sequência à pergunta 10, pode o homem entender a natureza íntima de Deus? Na 11 se pergunta, um dia o homem verá Deus? E eles respondem em consonância com a questão 244 que foi aqui falada. Eles respondem, quando não mais obscurecido pela matéria e pela sua evolução, o homem verá e entenderá Deus. Quando? Quando não mais obscurecido pela matéria e pela sua evolução. Ou seja, galguemos esses 5 degraus, evoluindo. Que nossos olhos não mais estarão obscurecidos pela matéria. E aí vem uma partícula conclusiva na resposta. Então, o homem verá e entenderá Deus. A questão 244 fala dos espíritos, porque não estão obscurecidos, os puros. A 11 usa o termo homem, para dizer, nós, os que, me permito a linguagem mineira, os capengas, essa capenguice nossa, vamos galgar esses degraus, essa escada ascensional. E aí? Puros de coração. Porque muitos entendem pureza como sinônimo de ingenuidade. Mas pureza não é ingenuidade. Sede prudentes, como as serpentes, disse o Cristo, e dóceis, como as pombas. Dóceis como as pombas, sem a prudência da serpente, ingenuidade. A prudência da serpente sem a docilidade das pombas, maldade. E essa justa medida do puro de coração, galgando os degraus da humildade, da resignação, da mansuetude, da justiça, da misericórdia. Os olhos se abrem, a pureza se faz. E aí enxergamos Deus em quaisquer pessoas. Porque enxergamos Deus metonimicamente falando. Enxergamos Deus, em outras palavras, enxergamos a perfectibilidade que cada um temos. A capacidade de nos aperfeiçoar. Mais cedo, mais tarde, mais lentamente, mais rapidamente, dependendo de cada um. Mas todos temos a perfectibilidade para evoluir. Jesus escolheu 12 homens, e aqui homens no sentido material da palavra, 12 homens, pelo momento patriarcal da sociedade. Ele escolheu os 12 melhores. E ele mesmo disse, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, e já vos conhecia, pois antes que o mundo fosse, eu já era. Então ele conhecia cada um. Os 12 melhores, um traiu, um negou, e 9 fugiram quando ele foi preso. Turma boa. Os melhores. Os melhores em potencial, porque esses todos retornaram e deram, à exceção de João, porque esse também não fugiu, estava lá com Maria, mas os outros retornaram e deram suas vidas por aquilo que eles acreditavam. Foram todos supliciados, à exceção de João. Não sei se é porque ele não fugiu. Ilação.
Mas veja, porque eram pessoas como nós somos, perfectíveis, que trazemos defeitos, vários, virtudes, várias, mas em confusão, e que vamos nos ordenando, degrau a degrau, encarnação a encarnação, momento a momento, atitude a atitude. E assim abrimos nossos olhos, não físicos, que ali o texto belíssimamente chamou de pureza de coração. E veremos Deus. Cada um de nós. Deuses, D minúsculo, pela potencialidade evolutiva do germe da perfeição que Deus nos colocou. E tempo para isso, temos vários anos e séculos, porque somos imortais. Como bem cantou a Melinha, com um sentido talvez mais humanizado, mais romantizado, mais interesseiro. Mas ela diz, foi Deus que fez você. E lá na frente ela diz, fez nascer a eternidade no momento de carinho. Sermos imortais é um carinhozinho que Deus nos fez, para dizer, sempre é tempo, para quem quiser retomar o seu próprio tempo. E esse contato com Deus, reconhecendo-o no íntimo que somos, que trazemos, nas pessoas que somos, foi bem cantado aqui pelo Alexandre, bem trazido por Gilberto Gil, que está em consonância, eu desconfio que ele deve ter lido o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que fala da oração, deve ter lido a questão 659 do Livro dos Espíritos, que fala da prece, porque lá nesse capítulo 6 da oração, diz orar, diz Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta e em silêncio, ora teu Pai que está nos céus. Lá na questão 659 temos orar é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus, 3 ações. Eu desconfio que ele deve ter lido isso lá, porque ele diz lá na letra, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que soltar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Vejam. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias. A alma e o corpo nus. Esse é o momento de maior intimidade que nós temos. Quando a criatura se volta para o Criador e o sente, e sente que é por Ele olhado, cuidado e amado. Isso é reconhecer Deus. Que Deus nos abençoe.